Bem-vindos à terceira temporada do Pod Doce, o nosso encontro semanal para falar daquilo que deixa a vida muito mais gostosa, a confeitaria e tudo que envolve esse universo doce. Eu sou a Ledinara, criadora do Curiti Doce. Há mais de 10 anos mostro o lado doce de Curitiba e de outros lugares nas redes sociais. E agora o Pod Doce traz sempre, toda semana, uma conversa sobre confeitaria, sobre bastidores, lições de empreendedorismo, curiosidades. Então, se você trabalha na área, com certeza vai ter muito conteúdo aqui para você maratonar. Já tivemos 2 temporadas, essa é a terceira e ela está ainda mais especial. Sabe por quê? Além do patrocinador que a gente teve na segunda temporada, que foi a Estampa, né? Uma empresa que traz linha de food service para quem trabalha com gastronomia, atende Curitiba, região metropolitana, Campos Gerais, litoral. Agora, a gente também tem, somando esse conhecimento, o Centro Europeu, que é referência em cursos de confeitaria, de gastronomia. Muita gente vem de fora aqui para Curitiba para estudar lá. Eu, inclusive, também já fui aluna deles quando eu decidi ir para o mundo da confeitaria, fazer mais jornalismo voltado para confeitaria. Eu fui aprender um pouquinho e eu escolhi o Centro Europeu na época para saber mais sobre os bastidores e o que deixa um doce ainda mais perfeito. E agora, nessa terceira temporada, temos esses 2 gigantes patrocinando conversas deliciosas que com certeza vocês vão viciar do começo ao fim. Para começar, eu quis trazer algo diferente. Geralmente eu trago a confeitaria e a gente fica conversando, né, ali sobre a história da marca. Nessa temporada eu quis trazer um pouco mais de encontros. Então sempre vai ter uma confeiteira, alguém da área de confeitaria e também alguém de uma área que não é de gastronomia, mas que complementa e ajuda a ter o sucesso de uma marca. Para começar, eu escolhi a arquitetura. Quem aí já foi em um café, uma doceria e pensou, nossa, esse lugar foi pensado em cada detalhe para o cliente sair encantado. Sabia que tem arquitetos especialistas em gastronomia? O de hoje é, além de gastronomia, ele também é focado em confeitaria, porque ele é responsável por os principais cafés e docerias da cidade, os mais bonitos, como o Café do Viajante, Conk, Doff, a Anne Schwartz, que hoje quem comanda é a Nina, que já esteve com a gente aqui na segunda temporada também. Então ele faz cafés e confeitarias assim pensados nos mínimos detalhes para a gente sair encantado além do cardápio, que é o Zhivago Ferenc, que tem um escritório aqui em Curitiba, mas que viaja o país todo. Então, se você adorar o que ele vai falar aqui e quiser contratar, pode levar, pagando a passagem ele vai. E também tem uma convidada muito especial, que é uma confeiteira, que ela começou em outra área, aí ela se rendeu à paixão pelo doce, se tornou confeiteira, começou fazendo para a família, para os amigos, e aí foi crescendo, porque os bolos dela são muito deliciosos. Hoje ela atende no delivery e está prestes a abrir seu ponto físico aqui em Curitiba. Então, Morgana também, muito bem-vinda da Delícias da Momô. E hoje a gente vai conversar sobre arquitetura e confeitaria, como que esses 2 universos se conversam para ter o sucesso de uma marca. Então, bem-vindos os 2. Obrigada, estou feliz. Obrigada pelo convite. Vamos fazer... Muito obrigado também. Olha, foi difícil conciliar a agenda dos 2, porque eles estão sempre na correria, mas eu tenho certeza que vocês vão aproveitar essa conversa. E até quem não empreende na confeitaria vai falar, nossa, é por isso que aquela doceria tem tal coisa, agora faz sentido. Zhivago, me conte, como é que você foi parar na arquitetura de gastronomia? Isso daí é uma boa pergunta. Há 12 anos eu tenho um escritório já, né? Então, o início desse escritório, até a gente estava conversando um pouquinho antes, né? É muito dinâmico, qualquer outra empresa. Então, eu comecei muito focando ali na hotelaria, até durante a faculdade acabei estudando alguma coisa de gastronomia que também estava na dúvida, enfim. Mas eu saí muito focado em hotelaria. Então, a hotelaria, depois que eu consegui fazer meu primeiro salão ali, restaurante de hotel, eu realmente percebi o nicho que existia, né? Então, eu fui a fundo estudar quem estava na praça, enfim. E a gente tinha 3 grandes nomes em Curitiba, né? Então, eu fui o 4º aventureiro ali que realmente quebrou, acho que eu posso dizer assim, que estava muito fechadinho. E eu acabei conseguindo abrir esse mercado hoje, assim... mapeado, deve ter mais de 30 profissionais nessa área. E hoje o nosso nome se fortaleceu a ponto de ser nacional. Então a gente recebe realmente pessoas, estava comentando agora há pouco, né? Imperatriz do Maranhão, Maceió, mais para baixo aqui a gente tem Mestiço do Sul, Chapecó,
Enfim, tem vários lugares que a gente conseguiu acessar já graças à arquitetura de Curitiba, né? Então, ela abriu muitas portas e ainda continua abrindo. Você abrindo mais portas agora nacional também. Eu sempre falo, Vago, qual é a próxima confeitaria que vai abrir? Ele sempre me conta em primeira mão. Hoje a primeira pergunta que você Né? fez. Muito bom. E, Morgana, como é que você veio parar na confeitaria? Então, na verdade, assim, a confeitaria, ela nunca foi, assim, um sonho, assim, que algo planejado que estava nos meus planos. Mas há 4 anos atrás, né, em meio à pandemia, tudo, eu falei assim, né, o que eu vou fazer dentro de casa com filhos pequenos, né, conciliar com uma profissão que eu já trabalhava há 12 anos. Aí eu comecei a fazer os bolos, que os parentes tanto elogiavam, os amigos elogiavam, né? Aí eu falei assim, vamos ver o que vai dar. Aí, questão de 1 ano, eu tive que abrir empresa, porque o negócio, aquela brincadeira estava dando super certo. Plano B tava virando plano A. O plano B estava virando plano A, e foi aquela bagunça toda. Uma bagunça gostosa, né? Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. E daí foi vindo... convites que eu jamais imaginava, tipo, vamos abrir uma loja em shopping, vamos, né, convites assim que... Até Aí então você estava fazendo em casa. Isso, somente no delivery. Uhum. E daí, na cozinha de casa mesmo. E daí, aquela cozinha foi ficando pequena, o negócio foi tomando uma proporção que eu falei, opa, né? E assim, né, hoje virou um sonho que eu quero sonhar cada vez mais, eu quero inovar, eu quero... né? E tá assim, prestes a abrir agora a loja física, né? Sim, sim. E agora vamos expandir porque tá pequeno. E me contem, como que você, principalmente, como que a arquitetura impacta ali na experiência do cliente, da confeitaria? Eu tenho as minhas impressões, assim, mas eu quero saber de quem entende. É muito interessante essa pergunta porque você coloca aí a arquitetura como um dos 3 pilares, né, do negócio, né? Então, até ouvindo a história da Morgana, esse passo que você está dando é muito legal porque os profissionais, né, tanto de gastronomia, que já buscam aí um profissionalismo, eles vão buscar também uma expansão já com um arquiteto ou com um consultor, enfim, alguém que tenha esse know-how, né? Geralmente, a construção, ela vem sempre a 4 mãos, né? Então, o arquiteto, junto com o proprietário, acaba construindo ali o design, a funcionalidade. Eles já chegam falando, eu pensei numa confeitaria que vai, sei lá, rosa com lilás, ou você vai ajudando a criar essa identidade também? Vai muito do que é permitido. Às vezes tem pessoas que já são muito fechadas e naquela ideia e tem que ser aquilo. Mas quando os clientes atuais hoje do escritório buscam a gente já por entender que a gente já estuda o mercado, faz análise do mercado, pesquisa de localização, enfim, várias coisas que realmente pode somar num ponto dele ser sucesso ou não. Inclusive tem alguns cases que o profissional não escolheu, o cliente não escolheu o ponto que a gente sugeriu e veio a fechar. E os que escolheram o ponto que a gente sugeriu estão abertos até hoje. Então, assim, a importância de um olhar mais técnico no negócio e também da escolha do ponto. E, obviamente, a estética não pode prevalecer a função, muito menos a funcionalidade do processo da gastronomia em si, né? Uhum. Então, é muito comum hoje eu ver algumas confeitarias saindo e a gente vê que só foi levado muito a estética, né? Ainda mais agora que tá a onda do instagramável, né? As pessoas, eu quero só que seja bonito. E daí não vende, né? Porque daí vira um problema operacional e aquela loja bonita, ela acaba tendo que ser reformada novamente para atender uma necessidade funcional. Então, eu vejo que a importância é esse trabalho junto, né? Tanto o profissional junto com o cliente, principalmente quando o cliente já tem o know-how, a gente colar nisso e tentar captar o máximo dessa organização do cliente com o processo dele, com o produto dele, etc. E aí isso influencia também o tipo de produto que ele vai fazer, se vai precisar da cozinha. Você, tipo, a arquitetura cuida do geral, ela não é só a parte ali bonita, estética, não. Ela faz o funcional também ali. Tem as leis, né, que a gente tem que seguir, vigilância sanitária, leis trabalhistas, bombeiro, né, código de obras, etc. Tem várias questões que a gente abre o olho do cliente. Muito comum, uma pergunta que o cliente fala, posso colocar o estoque em cima? Eu falo, tem umas leis trabalhistas que é bom você se atentar nisso. Então, assim, vamos colocar uma E pior carga. que tem lugares, né, que colocam estoque em cima. Tem muitos. Então, assim, como a gente já vivenciou muita coisa, são
mais de 1.000 projetos realmente a nível nacional, a gente já sentiu muitas dores junto com o cliente. Então, a gente abre o olho e foi estudar cada vez mais a fundo algumas questões que são, na minha visão, o básico para a minha área, né, de arquitetura para restaurantes. Então, a gente traz esses cenários para o cliente, desde uma vigilância sanitária, que pode sim, uma ventilação cruzada ou algum tipo de armazenamento contaminante levar ao óbito de alguém. Então, a gente traz todas essas preocupações, as nutricionistas, os chefes, todo mundo que tiver Mas isso é porque o teu escritório tem todos esses serviços, não é o de praxe de um arquiteto, ou é o de já tá ali no... Não. Inclusive, a gente dá consultoria para alguns eu arquitetos sei. de Curitiba e nacional. A pessoa chega com o projeto, tá lindo, né? A parte estética eu falo, nem vou mexer. Mas eu consigo ainda auxiliar nessa questão do fluxo, da vigilância, do bombeiro, até mesmo desse processo, porque às vezes assim, por exemplo, confeitaria, né? Você tem muito bem mapeado começo, meio e fim. Então, se você deixa algum desses recheios, vamos chamar assim, sem a devida temperatura, sem o manuseio adequado, etc., vai refletir lá na tua vitrine ou na tua entrega, né? Então, no teu caso é delivery, né? Isso. Então, a gente tem que pensar muito nesse processo da entrega ser rápida, ser dinâmica e esse armazenamento ser adequado, etc. Então, tem muita coisa além da arquitetura que eu preciso entender. Inclusive, fui fazer curso em escolas em São Paulo, etc., para entender uma cabeça de chefe. Você quase fica tipo um sócio Inclusive, aproveitar temporário que o Centro Europeu ali. está aqui, se quiser patrocinar, adoro um cursinho de gastronomia. Ai, todos amamos esse Centro Eu Europeu. também. Por mim, eu queria morar lá dentro, inclusive, porque tem uns cursos, quando eu saí, eu falei, nossa, queria fazer pelo menos mais uns 5 ali. E, basicamente, você, então, quando está executando um projeto, você meio que vira um sócio temporário da empresa, porque você tem que saber de tudo, é isso? Super. Inclusive, o nosso contrato, ele é super rígido com relação à confidencialidade. Então, assim, eu atendo muitas pizzarias, muitas hamburguerias, muitas confeitarias. Você soltou algumas marcas, mas tem a Roberta, tem a verdade, Damarati, Roberta. tem... Da Marati, também já teve aqui, inclusive. Enfim, tem a Chiffon Cake. São grandes marcas de Curitiba que, inclusive, as pessoas de fora olham essas marcas e acabam contratando a gente por causa disso. Então... E foi uma das coisas, uma curiosidade, o primeiro contato que eu tive com o nome do Givago é porque eu ia na confeitaria, nossa, Givago, daí eu ia na Givago, falei, nossa, mas ele faz todas as confeitarias, e geralmente as que eu ia eram feitas por você. Foi assim que eu fiquei sabendo do seu nome e fui pesquisar na época, muitos anos atrás. Eu fico muito feliz porque ainda hoje, né, a gente recebe muito, assim, indicações de clientes muito antigos, né? A gente faz muito uma pesquisa, assim, com os nossos clientes de entender... tipo uma satisfação mesmo com o que foi o processo e tal, isso passa anos, e ainda a gente vê que aquele amor, aquele carinho pela nossa marca, né, que foi uma marca que foi construída também, nesse nicho de gastronomia ainda existe e sempre está fortemente acontecendo. E você já fez projeto em container? Porque Morgana está para abrir sua confeitaria agora, finalmente, uma pegada meio café também, não? Isso, Que a gente, tipo, eu vou poder ir lá, sentar, comer bolo e tomar café. Isso. E é num container. Isso. Você já fez projeto em container? É muito diferente de ponto físico? Vou fazer uma provocação aqui para Morgana. Coube tudo num container? Que acho que essa é a dificuldade, né? Do Então, container. a princípio que nós estamos em processo de estruturação ainda, né? Bem remanejado ali, a gente, por enquanto, nós estamos conseguindo. Mas, assim, de antemão, eu já vou falar. Eu sempre soube da importância de um arquiteto, né? Depois que eu conheci o Givago, então, pronto. Você vai sequestrar ele e vai levar embora, Vou sequestrar, vou levar embora, eu só vou liberar ele depois. Deixa eu pegar meu contrato aqui, pode assinar. Gente, Mas ela tá abrindo num container. Você já fez projetos em container? Já. O que muda um pouco, assim, de tipo... Eu acho que o container, assim, primeiro ponto do container, você pegou de 6 pés, 12 pés... 12 pés, 40 metros, né? Então, assim, ele já é um container maior. Ele bem Pegou o compridão. reefer, que é aquele refrigerado, ou tradicional? Não, tradicional. Daí eu já recomendaria, para questões de gastronomia, você já pegar o reefer, porque ele já é todo revestido em material lavável... ele já é mais térmico, então assim, ele é um pouco mais caro, mas ele já tem um pé direito mais alto. Ele é mais o container é mais para instalações de confeitaria, gastronomia é mais prático, porque se faz Como menos gastronomia coisa, em geral. ou é tipo mais complexo justamente do que um ponto físico, tipo uma sala ali? Não, eu acho que o container é muito legal trabalhar, porque o container ele é um grande Lego, né? Então você consegue trabalhar com os módulos ali, você
entre os módulos você pode deixar um espaço, depois faz uma cobertura, você ganha os próprios módulos paredes. É uma mão de obra mais qualificada para montagem, né? Então a gente tem um parceiro, não sei se posso falar o nome de parceiros aqui, a Celta, né, que é containers, entre outros aí, que a gente consegue mostrar o projeto e eles mandam todo o plano de corte, tudo certinho. Que legal. Um detalhe que é importante, que todo mundo quer trabalhar com container, mas é você buscar esse processo de como esse container vai chegar no terreno. Nossa, quando ele chegou, ela fez imagens. Não Eu deu fiquei muito assim, caos na impactada. rua, no trânsito, como que foi esse Deu. processo? Ela parou a rua, né? Você Gente, parou? não, parou quase o bairro, né? Porque foi surreal, assim. Eu não sabia da história. É uma carreta, literalmente uma carreta, né? E junto com o transporte do container, a gente teve que pegar um guincho, né? Que é o Isso, muque, né? isso. Gente, eu nunca tinha visto um negócio tão perto na minha vida. Então, Aquilo. e isso é curioso, porque na minha cabeça, assim, eu vou pegar um container, eu compro o container, alguém vem ali, puf, te bota o container. Eu não imaginava na que nossa tinha... cabeça é Tem assim. lugares que não consegue chegar ao container. E você tem que fazer uma estrutura pra colocar ele, né? Não é tipo pá no Você chão. faz um radier ou blocos, né? Dá pra fazer vários sistemas. Você usou uma laje, assim? É como se fosse uma laje, as sapatinhas, né? Tá. E daí como se fosse um piso bruto, né? Então, a questão é bem essa. Acho que quando você está trabalhando com container, essas seriam minhas dicas. Agora, vamos ver na prática como que você vai se adaptar, que também tem isso, né? Porque o Sim. espaço realmente é compacto, né? É bem limitado. Eu né? conheço confeitaria em Curitiba que ela tem um espaço físico, assim, de salão, mas a parte da produção da confeitaria é container e tem ainda, tipo, uma parte em cima também que é container. E eu já entrei, é diferente, né? O trabalho é bem orquestrado ali pra... Na verdade, é tudo diferente. Desde o momento que você faz a compra, que você fecha ali, que você bate o martelo e fala, não, vou adquirir um container. Pronto, é só aventura. Até agora tá sendo só aventura. Isso Igual- dá um bom seriado aí, ó. Se Dá. você filmar, Não, eu isso falei aí. que eu tô gravando tudo, depois eu vou editar e no final eu quero... Vou fazer uma série. acho que eu comentei com você, né? Aquela carreta vindo, com aquele container de 12 metros, Nossa. derrubando todos os fios da rua. E a gente sinalizando né? Tudo, e de repente teve que quebrar a calçada do vizinho para poder descarregar. De repente, o motorista da carreta me avisou que ia ter que quebrar o cavalete da Sanepar para poder descarregar. Meu Deus. E daí aquela rajada de vento, a hora que o muque ergueu aquele container, aí aquela rajada de vento, aquele container balançando. Essa hora eu entrei e falei, não, eu não quero mais participar disso. A hora que tiver tudo pronto, eu volto. Gente, eu não sei se eu teria... Eu ia ficar um pouco agoniada. Eu acho que eu ia fechar o olho e falar, não, só vou abrir quando estiver pronto, porque... Não, mas é tudo muito colecionando memórias, né? Colecionando memórias. Memórias. E quando você vai escolher ali um lugar para abrir, como que você falou, né, a parte de bairros, o que determina a localização é o teu público-alvo ou de repente convém, não é o meu público de repente não está no bairro, mas a minha casa está, é interessante abrir perto. Como que as pessoas pesquisam isso? Ou só, não, quero abrir no Batel e vou lá pagar um aluguel mais caro porque eu quero estar no Batel. Como que você conversa isso com o empreendedor? Porque às vezes o que ele quer não é o ideal, né? Dicas, né? Porque acho que essa questão do sentir o local e o know-how soma e experiências e vida soma, tudo isso soma. Às vezes eu só bato o olho, de verdade, não tem bola de cristal, não tenho nada, mas assim, bater o olho e você já não fecha a conta. Porque a primeira pergunta que eu faço para o meu cliente vamos ser transparentes um com o outro, né? Então, quanto tenho de investimento para fazer esse projeto? Se a pessoa já me puxa um valor que eu sei que não vai dar, eu Você fala, tento tchau, abrir, querido. não, eu tento abrir o olho já no início. Uma linha de crédito, um financiamento, se tem outro tipo de recurso, enfim, porque o valor proposto não faz condiz com o que a gente vai conseguir executar. Então, primeira pergunta é essa. Segunda, não menos importante, obviamente, se já tem um brand bem definido, que já está mapeado o público-alvo, faixa etária, né, ticket médio, etc. Tudo isso daí tem que estar no brand ali bem definido, para quando o arquiteto for projetar, de fato, a gente ter as métricas. Mas a escolha do ponto eu busco sempre. Uma boa curva de visão. Que é uma curva de visão, pra quem não sabe. Eu sou cliente de Curva de confeitaria. visão, O que é uma imagine curva eu estou dentro de um shopping. As lojas mais disputadas dentro do shopping é onde eu estou andando e eu consigo ver ela de vários pontos e nas curvas dos corredores eu ainda enxergo ela.
tirando as âncoras, que são gigantes. Então, a curva, quando ela fica cega, ela não é uma boa loja. Mas isso na rua? Na rua, eu posso colocar assim, sinaleiro, eu tô numa esquina. Às vezes você tá numa esquina que as duas vias são super rápidas, etc. Então, assim, e não tem passantes. Então, a tua curva de visão, na verdade, não é o passante, é o carro em alta velocidade. Então, tem várias coisas que eu preciso analisar com a visão do meu público. Então, a minha loja é mais giro, né? Não, minha loja é permanência, então precisa ter estacionamento. Porque hoje, uma loja de permanência, por mais que tenha o Uber, tenha aplicativos e tal, ainda muito do curitibano é andar de carro. Sim. De querer ir de carro. Uma loja mais de giro, a gente já pode considerar que pode estar numa grande praça, num lugar que tenha uma permeabilidade maior de pessoas, né, um centro, etc. Então, e elas geralmente são mais populares no sentido de preço. Então, elas se adaptam mais rápido. Já uma loja de permanência, você tem que ter o a mais. E um dos a mais é o estacionamento. Um dos a mais é realmente ter um posicionamento de fachada, né? Então, a tua fachada ela tem que estar mais posicionada. Pode ter uma loja âncora do lado. Pode ter um concorrente consolidado do lado. Isso acontece muito em farmácia, né? Que abre uma do lado da outra. Então, assim, eu tenho várias métricas, sem contar os dados do IPARS, IBGE, enfim, que a gente estuda também. Mas tudo é muito importante sentir dentro da tua realidade também financeira. Porque, vou ficar no lado do concorrente. Eu falo, mas a gente não tem um investimento. É vantagem ficar perto de concorrente? Depende do negócio, sim. Na gastronomia, sim. Eu acredito que sim. Dependendo... Porque uma vez eu li falando algum artigo que falava assim, tem 2 pizzarias, aí a segunda abre do lado ali, é bom para a primeira, porque o cliente, ao invés de decidir se vai na confeitaria, na pizzaria A, ele vai ter que decidir entre a A e a B. Então, ele de qualquer forma, ele já vai decidir por uma, e que isso ajuda a aumentar visibilidade. Faz sentido ou não? Faz sentido. Inclusive, traz público para a segunda quando já é consolidado. A pessoa quer muito comer uma pizza, mas ela lotou. Ela tá do ladinho. Então, aquele efeito manada vai acontecer aqui pro lado. Mas pode também ser uma estratégia de marketing. Inclusive, vou citar nomes de marcas. Cita, não, brincadeira. Esse case, inclusive, é meu, infelizmente, mas eu também depois fiquei com uma raivinha, fiz a mesma coisa. Então, agora parecida. cita, não. Mas, assim, colocaram 3 cafeterias no lado de uma cafeteria nossa. Uma não sustentou, mas a outra marca já foi um lançamento, foi uma coisa muito uau na época. E não deu, acho que meio ano e fechou a nossa marca. O meu cliente, no caso. E ela estava indo muito bem, ela estava performando muito bem, porque tinha hospitais, etc., do lado, e é um gerador de público, etc. Então, eu fiquei muito, muito triste, assim, pela situação, né? Então, mas, como um bom capricorniano, né, eu fiquei com aquele olhar, vou colocar uma outra cafeteria, não no mesmo ponto, mas na mesma rua. Daí a gente colocou uma cafeteria até hoje lá, e as duas performaram bem. Só que existia uma distância aí, a gente tá falando de uma quadra. Olha. Né? Então, essa coladinha não deu muito certo. Mas, então, assim, é muito do busca, né? Igual a Morgana tá me explicando, né? Como que foi essa decisão do teu ponto, né? Sim, sim. Achei legal aquela história, né? Qual foi a história? Porque as pessoas normalmente falavam assim pra mim, nossa, mas você vai montar nesse lugar? Parece ser tão, né? Tua confeitaria de bairro. Isso, confeitaria de bairro. Aí as pessoas comentavam comigo, nossa, mas você acha que vai dar certo? Né? Porque parece ser um lugar escondido. Só que assim, na verdade, não é um lugar escondido. É um lugar que tem, igual o Givago falou, é um lugar que tem fácil acesso. É um lugar que tem fácil estacionamento, tá? E assim, é um lugar muito carente de docerias. Isso conta muito. Eu digo muito carente, assim, uma opinião bem pessoal. Porque assim, eu vou receber uma visita, eu falo, meu Deus. Sabe assim, aquela coisa de ir buscar um café, um bolo, um salgado, sabe assim? Tipo, Sim, vou receber tudo uma visita. Muito mais pra cá, né? Centro, Batel, Sim. E assim, apesar de ser na região sul, né? Não desmerecendo as que tem lá, Sim. né? Mas assim, aquele lugar assim que você fala assim, nossa, eu queria um bolo, sabe? Aquele bolo. Então, essa foi uma das minhas, né? E sem contar que a gente já tem, né? Uma carta de clientes consolidados, né? Que é da região. Então, tem bastante prédios, condomínio, né? E quando você pensou em abrir, eu lembro que a gente conversou na época, antes de decidir pelo container, você tinha até pensado em construir ali no próprio, né? No terreno. O que fez você ir pro container, assim?
Então, a ideia do container, na verdade, o que que eu vou te dizer? Como que eu cheguei a bater esse martelo? É que eu achei, assim, um negócio diferente, um negócio... Porque eu sou da criatividade, né? Eu gosto de coisas novas, eu gosto de, né? E, assim, eu achei, assim, algo que eu poderia, digamos... vamos fazer assim, se eu não quiser, a gente faz de outro jeito, a gente, sabe? É uma coisa que eu posso... Uma coisa flexível, que eu possa, né? Se tiver que ampliar, já vamos colocar container em cima, container do lado, vamos... Entendeu? Já um... É bom que ele é estrutural, né? Então, realmente, É, você que você consegue... falou um Lego, né? Ele é autoportante, né? Sim, daí eu falei, se for o caso, né, aumentar, a gente leva ele para algum lugar, assim, Nossa, né? maravilhoso. Tem isso também, a vantagem de ser um Entendeu? container, né? Quer Eu levar acho- essa loja pra praia. É, isso que eu ia falar. Nossa, chegou o verão, É isso. tchau, bairro, estou indo para a praia. Cansei daqui. Não, gente, não fale isso que eu vou assustar meus clientes, que eles estão na expectativa. Né? E Essa é a você ideia. falou, a gente tava falando de ponto. Na minha família tinha comércio de gastronomia, a gente falava muito antigamente sobre ponto queimado. Existe isso, tipo, um negócio não deu certo, aquele ponto fica queimado e uma outra marca consegue reerguer? Ou não? É realmente, às vezes, uma região que não vai nada pra frente, não adianta tentar. Porque a gente vê muitos casos de lugares em Curitiba que tem uma rotatividade grande, porque é no mesmo local e o negócio dura ali 6 meses, abre outro 6 meses. Existe isso ou é mais do, tipo, mito? Assim, acho que caso a caso, mas os meus casos, todos eu posso defender que a gente faz o ponto novamente. Um caso foi até com um cliente, que ele montou um negócio lá, acabou fechando por gestão e uns motivos lá. Passou-se o tempo, o ponto estava lá, eu ainda acreditava no ponto, e veio um outro cliente no outro ponto, outro segmento, outra coisa, mas gastronomia, e deu certo. Tive um caso ao contrário. Meu cliente me levou para mostrar um ponto, que foi 7 restaurantes lá, isso eu posso citar normas. E meu cliente falou assim, o que você acha desse ponto? Mas já foi 7 restaurantes. Eu olhei para a região, olhei, gente, que tá perfeito. 7 restaurantes. Eu olhei pra frente, tinha um super tradicional. Confiava muito no meu cliente, porque assim, eu já atendi eles a família deles no Café Municipal. Foi um dos meus primeiros projetos. E daí ele falou assim, o que você acha desse ponto e tal? Olha aqui, olha ali, quero aproveitar isso, desse restaurante, que daí foi sobrando partes do restaurante ali, dos outros 7, assim. Daí tinha muita coisa boa, inclusive, na casa. Daí eu falei, gente, é esse ponto aqui sim. E isso pra mim foi, assim, um divisor de águas. É o Tomilho que eu tô falando ali no hotel. Ai, é maravilhoso. E ele posicionou aquela marca, aquela gastronomia. Tinha sido 7 restaurantes ali. 7 restaurantes. Caramba. E daí ele colocou, e assim, todo mundo que abria, fechava, abria, fechava, abria, fechava. E daí ele falou assim, Val, isso é coisa de 2 anos, vamos reformar. Então, já fizeram a expansão com a gente também. Então, assim, acho que uma marca, quando você se propõe a recuperar o ponto de uma forma nova, eu acho que é super saudável. Inclusive, esse caso ali que não deu certo, esse é um outro caso, na verdade. Esse outro caso era o seguinte, a gente fez uma super estrutura, linda, também por questões de gestão, etc., Nesse caso foi até pior, os funcionários estavam roubando o cliente e tal. Acabou falindo mesmo, assim. E veio uma marca muito mais forte, usou 70% da minha arquitetura, colocou uns painéis, uns negócios lá diferentes. Isso quando acontece, Eu ia pode? processar, É isso que eu ia na verdade. perguntar. Tipo, você fez um ponto, Eu ia a pessoa processar vendeu... pela arquitetura, não pela minha cliente, né? Mas pela arquitetura eu seria causa ganha. Mas assim, ficou tão hypado o negócio que eu falei assim, tem 2 ou 1, né? Eu vou me queimar, não sei. Eu fiquei muito, na época eu era muito cuzão, assim, desculpa a palavra. Mas hoje eu sou bem peitudo, inclusive a gente já tem algumas coisas que a gente já fez visando o respeito de ética, né? Principalmente com profissionais, que eu acho que o profissional que ele não dá uma ligação, olha, posso usar isso, posso usar aquilo, achei legal essa solução e não sei o quê. Então eu acho que isso também fica um pouco aí a dica, né? Para os profissionais se respeitarem. Né? Até um restaurante recente em Morretes, a construtora, tinha uma arquiteta, ela me ligou. Olha, veja bem, a gente vai precisar erguer o container um pouco a mais, aquele container. Tudo bem, nós mexemos um pouco na tua rampa, na tua escada, vai descaracterizar um pouco. Bacana, a pessoa te liga e busca isso. Mas então, assim, é caso a caso, né? Já que você fez outra pergunta, já respondi outra pergunta. Entendi. E qual que era o restaurante que você ia contar?
Não. Galas, né? Aquele Não, mas- primeiro, não. Não, mas o tomilho realmente ele é muito bom, é um dos meus preferidos de almoço ali, e é verdade. Então, é muito projeto. Vários lugares que eu vou é projeto seu, impressionante. E me conta, assim, pra confeitaria, por exemplo, a Morgana trabalha com bolos, mas tem confeitaria também de doces franceses, tem confeitaria que vai, tipo, brigadeiria, confeitarias de vários monoprodutos, às vezes. O que tem de características que geral, independente do produto que a confeiteira vai trabalhar, mas que de repente ela tem que se atentar que precisa ter ou precisa ficar atenta a tal detalhe? Eu acho que a confeitaria ela é uma coisa muito familiar, assim, né? Ela é histórica, ela é cultural. Eu sou de família do interior, então, assim, minha mãe me largava lá no interior, as tiaradas, né? A minha tia, tudo, mas assim, é bolo, 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 bolo. Então, assim, o que que é o bolo, né? É isso, essa coisa cultural. Então, acho que o que não pode se perder na confeitaria, uma dica também de arquitetura, eu acho quando fica aquela coisa minimalista demais, Fica frio, né? que perde essa cultura familiar, essa questão do quentinho, né? Do lúdico, do bolo, do doce, da memória afetiva, da avó, do pai, da mãe, enfim, quem cozinhava na tua casa. Então, acho que tem negócios em gastronomia que funcionam ser minimalista, mas eu vejo as que foram para essa linha do minimalismo, elas permaneceram com o lúdico, pelo menos, né? Tem uma até super hypada em São Paulo, mas ela trouxe muito forte, assim, Sweet coffee? o lúdico junto no produto, mas ainda tem muito minimalismo. Só que quando você olha, é, ela é uma confeitaria, mas ela ainda tem muito aquela coisa já comercial, eu acho. E quando quando falo de bolo, eu lembro muito de uma história, assim, da minha avó, da minha Bem mãe, afetivo, mais né? afetivo. É. Então, das minhas tias, principalmente, que eu não tive vó, né, no período, né? Mas, assim, lembra a avó, né? Sim. Então, lembra a avó do teu amigo, enfim, que seja. Então, acho que as marcas que foram para uma linha mais afetiva da coisa, eu acho que é a cereja, assim, do bolo, sabe? Inclusive, uma indústria que eu atendo, que é a Doce do C, a Noe sempre fala que a cereja do bolo ela tem que ser a coisa mais importante daquele bolo. Não é a cereja, é o que aquele bolo vai entregar de história. O que envolve, né? O que envolve. O teu amor, a tua dedicação, né? Sim. Esse foi até, você comentando, eu lembrei, foi até um dos motivos pelo qual... Porque assim, logo que eu comecei, eu falei, meu Deus, né? Eu preciso criar um nome, mas assim, né? Falei, Delícias da Momô. Porque Momô é meu apelido, né? Pelo fato de ser Morgana. E daí, ok. Só que daí, quando eu vi que o negócio tava ficando mais sério, aí eu falei assim, opa... Né, que eu fui registrar a marca, tudo, eu falei assim, eu preciso, né, criar um nome assim, uau, né? Essa era a minha ideia, né? Só que daí eu fiz uma enquete. E dessa enquete, sugerindo que eu permanecesse com o Delícias da Momô ou que eu criasse um outro. E dei outra sugestão. Eu tive 100% de pessoas que queriam que eu mantivesse aquele nome. E é justamente por isso que você falou. Tipo, Delícias da Momô fica uma coisa mais afetiva. Você já fala fofo, né? Sim, Tipo, já uma fofo. coisa fofa, né? Tanto é que o que eu priorizo, o que eu quero, né, manter essa linha aí, é assim, é um espaço que acolhe. Um espaço que acolhe, como assim, sabe assim, eu quero me sentir em casa. Um ambiente agradável. Claro, hoje em dia, né, tem que ter um instagramável, mas eu quero um lugar... Ainda é importante ser instagramável, porque teve uma época que tava tipo, uou, tudo era instagramável. Hoje, e aí teve também uma pós-época que o pessoal, não, se é instagramável não é tão gostoso, porque daí significa que a pessoa se preocupa mais com a imagem. Hoje ainda o pessoal quer lugar instagramável? Os nossos clientes, assim, eles até pedem canto instagramável, mas eu sempre defendo o conceito que a casa tem que ser linda como um todo e os pontos instagramáveis, né? Então você pode realmente fazer uma janela linda que tem uma florzinha, alguma coisa ali, que bate uma luz, enfim, que ali vai ser o lugar da foto da janela. Você pode pensar um ponto instagramável onde a tua vitrine ela é tão bem decorada que automaticamente a pessoa vai tirar uma foto. Mas ainda existem as pessoas que pedem o cantinho. Um lugar para tirar foto. Isso funciona bem quando o lugar tem uma rotação maior de pessoas e é muito grande, né? Então, ao ponto que a pessoa se perca lá dentro, então ela ter o ponto instagramável, ela vai lembrar de uma forma afetiva que aquele lugar é aquele lugar que ela foi. Inclusive, um case é a própria Jack, né? A Jack era tão grande, colocou alguns cantos instagramáveis porque realmente
precisava desse posicionamento que eu tô aqui dentro da Jack, né? Inclusive, Dia dos Namorados, etc. Halloween, eles têm essa coisa muito forte da cenografia, né? Sim. Junto, e a pizza é excelente. É verdade. E tem uma curiosidade minha que eu sempre converso, como eu tendo vários clientes de confeitaria, né, com assessoria de imprensa, às vezes acontece muito de falar assim, por exemplo, uma Morgana chega e fala assim, eu vou abrir uma confeitaria, mas é só para o cliente pegar e ele vai embora. Aí ela vai lá e coloca uma mesinha e uma cadeirinha. Isso, visualmente, faz sentido que isso comunica para o cliente, se tem uma mesa e uma cadeira, eu vou sentar, então eu deveria ter pensado numa estrutura uma arquitetura diferenciada para que a pessoa inconscientemente entenda que ela só vai passar, pegar e ir embora? Ou, não, isso é mais, tipo, o cliente que é equivocado porque não pode ver uma cadeira e uma mesa que quer sentar. Quando você vai projetar algo que a pessoa fala só para viagem, o que não pode ter, por exemplo? O que mudaria de um projeto de confeitaria comum, assim, de ficar? Gosto de falar com cases e coisas que eu já vivi, porque é minha propriedade também do que eu estudo e, obviamente, o acerto e erro. A própria Anne Schwartz, na época, ela tinha um salão, se eu não me engano, para 12 pessoas. Com o olhar da pandemia, negócios, etc., a loja ela me contratou novamente e a gente reformulou, que inclusive é o projeto que ainda está na Nina, que é maravilhoso esse projeto. Reformulou para ela ser uma loja takeaway. E a primeira pergunta que a Anne falou, mas eu não queria deixar aquele cantinho, aquela mesinha ali, que se alguém quiser... É muito difícil fazer a transição do takeaway. Então, o takeaway é para levar, é para você pegar... Não, tipo, enfim, como vocês querem chamar, é para você pegar e realmente se retirar, né? Você busca a mercadoria e você retira. Então, essa transição da cultura, quando você coloca isso no mercado, na tua marca, você está moldando o teu cliente. A partir do momento que você coloca uma mesinha pro cachorro, uma mesinha não sei o quê, você já vai ter que pensar num guardanapo, num copinho, do limpar a mesa. Ele espera, né? Então, assim, hoje eu sou muito frio no meu pensamento, assim, com relação a número de funcionários. Então, assim, se eu vejo que tem uma máquina, uma lavadora de louça, os 2 passos que a gente coloca para projetar uma cozinha, eu reduzo um funcionário, eu levo esse número do meu cliente. Então, é mais um funcionário que você vai ter para ficar mantendo aquela mesinha lá fora, por mais que não pareça. Porque a pessoa que está no atendimento, ela tem que entregar o atendimento. Então, a arquitetura, ela é a roupagem, né? E a minha cabeça hoje ela é de empresário, de gastronomia, porque eu que você também tem, né? vivenciei muito, e hoje eu também tenho as dores, que eu também tenho 2 negócios de gastronomia, também ajudou muito a ter esse olhar de negócio. Então, é importante ter esse olhar de posicionamento, de cultura. O que é a minha marca? Ela vai ser takeaway, ela vai ser to-go, ela vai ser mas aí salão? entra um outro questionamento, que eu soube tempos atrás de um exemplo, mas vou usar a Morgana de exemplo. Por exemplo, ela está abrindo o café que é para as pessoas irem sentar, tomar um café e comer um bolinho, beleza. Aí, dali um tempo, ela quer abrir em outra região mais central, que é a região de escritório, para as pessoas irem pegar um bolinho para levar para o escritório no café da tarde. De repente, às vezes, comer um docinho depois do almoço, mas não ficar muito tempo. E aí ela viu que vai dar certo, ela abriu um terceiro ponto, que é só entrega, só to go. Como que ela vai conseguir... Ela consegue, numa única marca, administrar essas 3 coisas com a arquitetura? Sim. Porque são públicos diferentes, né? Diferentes, locais diferentes. A tua loja to go pode ter um formato mais standard. A tua loja mais salão pode ter um formato mais premium, sei lá. Vai ter coisas diferentes. Quem faz isso muito bem é a própria Starbucks, né? Então, dependendo do tamanho, o formato, quiosque, loja aeroporto, loja rua, ela se adapta muito com as regionais, com os países, com as tipologias das pessoas, das roupas, etc. Então, eu fiz isso muito bem aplicado na Rede Doff, né? Então, a loja Centro, ela foi a pioneira, foi a inicial. A loja 2, eu já fiz alguns ajustes, porque já era outro público, outra região. Fomos mais agressivo com relação a comercial também, porque passava muita gente na rua, então propusemos deixar mais próxima a vitrine. E quando veio o Bigorrilho, eu fui muito fora da caixa. Eu falei, vamos pôr isso na fachada.
Mas como assim a pessoa vai sair da loja para pegar o Danitz? Eu falei, vamos ser agressivos. Vamos defender isso até o final. A gente foi defendendo, os clientes toparam. Então a gente colocou realmente a vitrine enclausurada para a rua. E como tinha ainda tem muitas pessoas que passam ali e tal, era o efeito manada. Era mais difícil de você ter esse fluxo de visão, mas a pessoa ela já escolhia lá. Ela já chegava com o nomezinho lá no balcão. E o acesso era por dentro. Então, é muito fácil de você moldar as lojas. Então, a loja de quiosque, ela era muito para pegar e levar. A loja, por exemplo, do Bigorrilho, ela já tinha uma permanência ali, alguma coisa. E a grande loja foi a de Balneário, que ela era uma loja de muita permanência, tinha muito lugar, né? A de Pinhais também era grande. Então, no caso da Morgana, dando uma consultoria já... Eu usei ela de já exemplo, que mas... você Adoro. tá nessa transição de posicionamento e tal, eu acho que você não pode virar as costas pro seu bairro, né? Que você já falou que o teu bairro é carente e tal. Então, como você vai se posicionar que você talvez é uma loja da fábrica, perdão, uma loja da fábrica com a fábrica ali atrás que você vai construir, né? Então, tem que estar posicionado com esse funcionário a mais. Tem que estar posicionado que vai ter que ter um cuidado desse espaço. Ou, se você quer só ser o delivery, assuma isso desde o começo, né? A gente atende algumas marcas que são só delivery, né? Taisho, inclusive, é uma das marcas que a gente atende. Eles têm as lojas delivery, eles têm as lojas salão, tem as lojas âncoras, né? Que são de rua. Então, isso é um posicionamento seu, né? E é legal você já fazer isso já no começo, porque teu nome é muito bom, né? Tipo, é Momô, né? Então, assim, Momô é uma coisa que pega, né? Então, acho que eu consigo visualizar isso num projeto de arquitetura, né? Então, você ter isso mapeado já, qual vai ser o teu posicionamento, vai ser muito importante. Então, isso significa que se a pessoa, às vezes, já existe uma marca, ela tem 2, 3 lojas em pontos diferentes da cidade, às vezes ela não está conseguindo comunicar com o público certo daquela região, com a arquitetura, com o projeto, planejamento ali, ou às vezes até um reprojeto, um rebranding, ela consegue acertar mais, digamos, Eu defendo que, assim, franquia, marcas, redes, etc., você tem que ter o que é seu, bem definido, o que é a marca ali, falando de arquitetura agora, tá, gente? Um produto, nem entendimento, nem nada. Isso é meu. Agora eu quero mudar essa parede, isso aqui um pouquinho, isso aqui. Eu acho que é até legal você ir numa loja que tenha algumas identidades. A própria DOF, né? Eles têm, conforme o bairro, eles têm uma pintura específica da região. Exatamente. A gente fazia muito essa questão do conectar o regional, né? Mas eu acho que é muito importante essa definição nessa fase que você está aí de expansão, porque agora, para você explodir, é 2 passos. Você vai aumentar a tua produção e etc, né? Sim. Então, é muito legal essa troca e o que o teu produto conversa, né? Que acho que isso também é muito interessante, quando você olhar para o teu produto e falar, tá, como que eu vou levar esse produto para exposição? Que é muito comum, né? O confeiteiro, o chefe de cozinha, enfim, a pessoa que trabalha com o produto, ele não imaginar a exposição desse produto. Então, alguns buffets, eu já cheguei, assim, a primeira coisa que eu falo, meu Deus do céu, tem uma luz branca no buffet. Tipo assim... Ai, luz branca, pelo amor de Deus. Eu tipo, faço uma baixa assinada, pelo amor de Deus, confeitarias, tirem a luz branca. E a Me dá mesma coisa. desespero. Então, a exposição do teu produto, às vezes tem que misturar as luzes, né? Para o teu produto ter um valor agregado ali de venda, né? Porque tem cores que se destacam melhores, luz mais branca, tem cores que muda totalmente na luz amarela, na luz neutra. São detalhes que fazem uma diferença, luz natural, né? Dependendo do teu negócio é de dia e etc. Uma luz natural, às vezes, resolve tudo. É verdade. Bom, a gente tá indo pros finalmente, passa muito rápido, tinha muitas outras perguntas, Eu mas... pensei que você ia falar as receitas todas, tô esperando a parte receita. Pega o caderninho, sabe Você aquele faz doce em contrato? casa? Eu não me arrisco muito em doce. Nas massas eu me garanto. Massas e carnes, proteínas eu me garanto. Agora doce, eu confesso que eu precisava muito de uma aula lá. Eu brinco que eu fiz o curso no Centro Europeu, que eles não me ousam falando. Eu sei fazer, mas eu prefiro pegar pronto já. Eu não tenho muita paciência para fazer doce. Eu prefiro já ir na confeitaria e pegar ele pronto. É um talento tão nobre, né? Porque é o detalhe do detalhe. E dentro tem que estar... porque quanto mais bonito por fora, mais você espera que esteja gostoso por dentro, né? É igual os clientes falam pra mim. Primeiro você come com os olhos, depois com o cheiro,
né? E depois você sente o gosto. Né? Exatamente. Olha lá, mais uma dica aí, ó. Então, isso que eu pedi para Exatamente vocês. isso. Uma dica certeira para quem vai abrir um negócio e vai contratar um arquiteto, o que ela precisa saber. Pelo menos orçar o projeto que o Divago faz arquitetos, não vou fazer o bajá aqui. Mas o segundo é confiar muito, assim, na produção do seu produto. Acho que confiando na produção do seu produto, você vai conseguir levar e explanar isso para um arquiteto. Não, mas isso é meio praxe já, não? Se a pessoa vai abrir, tipo... Essa aqui é uma dica prática de Isso. arquitetura? É. Tá, eu já tava indo pro negócio. Não, você tá indo pra parte romântica, não. Romântica, todo mundo abre apaixonado pelo seu negócio. Tipo, Olha, uma eu dica acho prática. que uma dica prática, confeitaria, Tipo, doces, tá. se for um ponto eu acho assim, que não áreas, pega. áreas de impulso, em fluxos de venda, você pode colocar umas vitrines com os produtos mais nobres, etc., porque você vai ter eu tenho uma cabeça muito comercial quando eu projeto, então você vai reverter isso em venda. Então, talvez perto da fila, você colocar uma vitrine com os bolos mais bacana, etc. Não precisa ser aquela coisa que tá todo mundo junto ali, os bolos brigando, quem que é melhor, quem que não é. Então, uma dica é você separar um pouco dentro da sua loja as áreas quentes, né? Que a gente fala de venda. Segunda dica, eu acho que essa coisa do lúdico, do familiar, que eu já comentei ali, que é mais estético, né? Acho que isso dá uma grande diferença. A própria Conk, né? Acho que vai estourar logo, logo também, assim. Tá lindo de ver o que tá acontecendo na Conk 2 ali. A 1 foi uma boa incubadora. Não tínhamos nem participado na escolha do ponto. Na 2 eles nos deram essa oportunidade. Quando eu pisei lá, é aquilo lá que a gente conversou. Acho É um que ponto bem bom O ponto ali. também é muito importante. Isso, boa. E você, pra quem tá ali, tô fazendo doce em casa, não sei se eu vou para um ponto físico, o que eu... Conta, dá a dica, né? Ou conta o que você virou a chave, assim. Então, na verdade, eu acho que, não querendo romantizar, né, igual você falou, mas eu acho assim, primeira coisa é você gostar do que você faz, isso eu acho bem importante. Segundo, disciplina. Porque né? você vai trabalhar bem mais. Vai trabalhar bem mais e cada vez bem mais. E assim, procurar sempre, cada dia ser um pouco, inovar sempre, claro, né? Porque o comércio, o mundo tá, né? Pelo mundo artificial, né? Que a gente, né, tá aí estourando, comendo a gente por trás. E acho que o principal de tudo, porque assim, as pessoas perguntam, Morgana, meu Deus, mas como que você consegue fazer um negócio desse? Gente, não tem segredo. É amor pelo que faz. Você, sabe, assim, entrega o seu melhor e não tem como dar erro. Entendeu? Não tem segredo. Bem isso, não tem segredo. É só dedicação, persistência, disciplina e amor. Amor, amor e amor. E eu incluo uma terceira dica, que é contar com bons parceiros, né? Temos isso é aqui. importante. E falando em estampa, tem presente para vocês. Então, ao passe de mágica em 3, 2, 1. A estampa mandou, olha aqui, presentes para vocês terem vindo compartilhar tantos conhecimentos. Uma que a confeiteira eu sei que vai usar para fazer vários testes e produtos novos. O arquiteto, como eu sei que ele gosta também de comer um docinho, ele vai abrir isso aqui no escritório e vai fazer a festa da galera, por favor. Vejam os presentinhos que a estampa trouxe para vocês. Então, relembrando enquanto ele... Estampa, olha só. Pode pegar. Temos... Nossa Senhora. Uau! Você já conhecia esse daqui? Ei, eu preciso deixar na cozinha Vai deixar em casa? do café? De Ou colher? posso levar para casa? Vai comer de colher. Olha aí, fica a dica, Givago. Olha só, acho que Não, isso aqui você abre a lata, acho que dá eu vou uma levar colher. mais uma aqui, ó. Eu acho que melhor não. Olha aí, já ganhou uma latona, quer pegar a minha. Olha só. Cobertinha aqui, ó. A estampa, como é Uau. representante oficial da Nestlé, aqui na região, eles têm sempre é? acesso às novidades. Então, esses dois foram recém-lançados, que é o doce de leite. Eles fizeram no formato do doce no tipo doce de leite argentino, então é mais encorpado, para você usar como recheio, cobertura ou comer de colher. Desculpa a ignorância, isso aqui é pra fazer piquenique? Não, essa é uma toalha para você, uma quando você for pra praia, toalha. você se enrola, Olha todo de só, prestígio, olha que delícia. prestígio. Não, a Nestlé, vamos combinar. A Nestlé arrasa sempre, né? Eu tenho altos brindes da Nestlé. Não, eu amo esses Adoro. potinhos. Eu Ó, amo. o Divago já tá sonhando com a praia, Eu tô meu pensando- Deus. eu vou morar na Bahia um E dia, a minha com cabeça certeza. confeiteira, já tô sonhando com uma Isso torta. é muito bom. Delícia, conheço. Então é uma bolachinha da Já Tostines, tô- eles fizeram a linha de ela amassadinha pra usar como torta na linha food service, é uma delícia. Então quando você fizer, você me avisa que eu aceito provar. Se precisar, E aí, chama lá Se também, precisar tá? de cobaia. Já de cobaia, você avisa, a gente amei. faz o pedido.
E você vai ser feliz com seu doce de leite, né? Isso aqui, Amei, tá vendo o pessoal do gente. escritório amanhã, ó, pessoal. Né? Me aguardem. Ih, eu não vou ter que comer antes, porque vai pro ar mais tarde. Isso. Me Exatamente. aguardem. Pessoal, obrigada por terem vindo. Eu acredito que deu para dar uma esclarecida. Então, né, às vezes a pessoa pensa, vou contratar um arquiteto para abrir meu empreendimento, será? Nanã? Provamos por A mais B a importância disso, né? Em pequenos detalhes até para quem já tem aberto e às vezes quer reposicionar público, quer trazer, né, um novo viés para a marca. Então, temos aqui o exemplo do Givago e vai ter o contato dele embaixo aqui na descrição do vídeo. Obrigada por ter vindo. Obrigado mesmo, de coração. E você, agora também vai ter o arroba do Delícias da Momô, quem é de Curitiba, aproveita para pedir todo mundo que eu indico. Sempre volto com muitos elogios, porque os bolos dela são muito deliciosos. Mas também trabalha em épocas pontuais, como Páscoa, como Natal, né? E Sim, agora, sim. daqui quanto tempo temos o café? Conte. Olha, o planejamento, vamos ver, porque agora depende do Givago também, né? Eita, olha Ai, só. vamos receber um Ó, contrato a também, responsabilidade. Eu acredito que aí até novembro ali, pro verão, vamos tá com força total. Jesus. Acho que o teu programa tinha que ter um spoiler. podcast. Eu vou guardar o- Pod Doce / network, porque a gente fez um network hoje maravilhoso aqui. Sim, eu Você brinco. é um cliente no seu programa. Uma vez me falaram uma definição e eu uso pra vida, que eu sou tipo o Tinder. Eu conecto pessoas que querem comer doces com docerias com fornecedores e parceiros. Então, tipo, é conexões. Então, Tinder Adorei. do doce, entendeu? Sim. Tô sempre fazendo conexões. E ela acaba com a nossa dieta também, né? Isso é Eu vou perguntar importante. tudo. Isso é Eu vou importante. perguntar lá no seu- Tanto propaganda que você fez, deixar Não, um é muito crédito bom, lá. os bolos dela, sou suspeita. Bom, e eu quero agradecer a você que escutou e acompanhou e assistiu essa conversa até agora. Aproveita para conhecer o perfil deles, tem muitas histórias e muitos cases ali que vocês vão poder se inspirar. Eu espero vocês na próxima semana, sempre com o patrocínio de Centro Europeu. Quem está querendo fazer um curso de confeitaria aí, olha, recomendo fortemente, testado e aprovado. Estampa, como grande parceiro aí distribuindo produtos para facilitar a vida na confeitaria, afinal, né, quem resiste a um bolo? Eles têm uma lata dessa de prestígio, gente, que vocês não têm noção. Então, assim, quem resiste, né, Socorro. a umas delícias como essa? E eu espero vocês na próxima semana. Aproveita para seguir, acompanhar todas as novidades do Mundo Doce no Instagram, Curitidoce, e segue o Pod Doce para não perder nenhuma conversa. Eu vejo você no próximo programa. Aproveita para maratonar os outros das 2 temporadas anteriores, tá? Tchau!